Houve aqui uma tendência com a pandemia, com a Covid, bem, sabemos, a pandemia, não é? Foi uma questão mundial e, mais concretamente, ainda na Europa temos a mesma tendência, que era já uma tendência crescente de alguns anos e que agudizou efetivamente no período da pandemia, que é a tipologia da violência doméstica. A violência doméstica é de facto um flagelo, é um drama. Claro que em todos os anos em que tivemos pandemia e em que tivemos confinados, naturalmente que agravou, porque era 24/7, estava tudo no mesmo espaço e com uma agravante que era não conseguirmos efetivamente controlar o que estava a acontecer nas casas, não é? Porque como não se saía, como não havia o acompanhamento mais direto, era um drama, não é? Esta tendência continua a verificar-se no que concerne às comissões de proteção de crianças e jovens, portanto, às situações de perigo, às tipologias de perigo mais representativas na nossa sociedade, temos sempre duas, que andam aqui numa tendência que um ano é mais uma, no outro ano é mais a outra, mas sempre muito próximas, no concreto a violência doméstica e a negligência. Sendo que na negligência temos muitas subcategorias, o mesmo já não acontece na violência doméstica. Na violência doméstica o que nós temos é a exposição ou o ter vivenciado uma situação de violência doméstica. Na negligência temos muitas situações, porque, como sabes, pode ser por ação, por omissão, e temos aqui uma panóplia, desde o facto de os pais não darem a devida atenção, estar entregue a isto ou aquilo, pronto. A negligência tem aqui muitas subcategorias, mas são sempre as mais comunicadas às comissões. E não só são as mais comunicadas, como são as efetivamente diagnosticadas. Há uma diferença. Anualmente, todas as pessoas podem comunicar situações de perigo às comissões. Há uma tendência para se registar um maior número, naturalmente, de comunicações de situação de perigo por parte das forças de segurança e por parte das escolas, dentro de um sem número de entidades comunicantes. E depois todos nós podemos e devemos comunicar situações de perigo. Podemos comunicá-las às comissões. Fazer aqui uma referência. A competência territorial ou melhor, a competência das comissões é territorial, o que significa que é competente para acompanhar, para instaurar e instruir um processo de promoção e proteção a comissão territorialmente competente. Significa que é do local de residência da criança. Todavia, quando eu não souber onde é que a criança reside, eu tenho através do nosso site, que é um formulário online, ou através da linha Crianças em Perigo, ou através das forças de segurança. O importante é comunicar, porque, e recuperando um bocadinho aquela ideia que estava a falar há pouco da prevenção, da promoção, da proteção e da educação, uma e outra misturam-se, não é? Proteger é prevenir, porque vou estar a prevenir futuras situações, até quiçá em relação àquela mesma criança, e prevenir também é proteger, porque estou a impedir, isto no verdadeiro sentido da palavra prevenção. Bem sabemos que não é isso que acontece ainda e muito, e temos que conseguir proteger. E mais uma vez aqui apelar a esta base comunitária. Para proteger, todos somos convocados, uns mais do que outros, porque efetivamente aqueles profissionais que todos os dias trabalham com crianças têm aqui uma responsabilidade acrescida, naturalmente, têm esta obrigação. Mas no fundo todos nós, não é? Todos nós. E isto vai dar a ponte depois para a campanha, não é? Porque nos dias que correm, fruto de todo, e já volto aqui por causa da questão da tipologia, no essencial são estas, violência doméstica e negligência, e há uma diferença, dizia eu, porque qualquer pessoa pode comunicar que nós temos uma campanha que nenhuma criança fique para trás, qualquer pessoa pode comunicar e depois a comissão vai analisar a situação e tem que verificar determinados requisitos, tem que verificar se é territorialmente competente, senão não pode trabalhar aquele processo, tem que verificar se é uma criança, isto pode parecer de menos, mas não é, porque há situações em que são comunicadas problemáticas com
pessoas que têm mais do que 18 anos e depois perceber se é uma situação de perigo. As comissões têm que fazer esta verificação toda e, tratando-se verificados estes requisitos, avançam então para uma análise diagnóstica da situação. E aqui é que há às vezes esta diferença, ou seja, por acaso em 2023 aquilo que nós fazemos, a Comissão Nacional tem esta competência de avaliação das atividades das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e apresentamos um relatório que aconteceu no mês de maio, no município da Covilhã, que é um relatório integrado com a atividade de todas as 312 comissões. Aliás, ainda foi meio ano 311 e meio ano 312, porque instalámos a CPCJ de Penedono o ano passado. E, efetivamente, em situações comunicadas, temos à frente a violência doméstica. Depois, nas situações diagnosticadas, há uma inversão, mas elas estão sempre muito próximas. Isto porquê? Porque aquilo que é comunicado muitas vezes é só a ponta do iceberg, outras vezes aparenta ser uma situação e quando as comissões vão trabalhá-las, vão perceber, vão analisar, concluem, diagnosticam num sentido diferente. Mas, efetivamente, em termos de tipologias, é isto que temos. Portanto, violência doméstica, negligência e temos também os comportamentos, nesta perspectiva, comportamentos da própria criança. Ou seja, aqui temos tudo. Temos os consumos, temos o colocar-se em perigo, isto sem prejuízo daquele direito ao risco que todos temos o direito, não é? Passa o pleonasmo. Mas, em termos de Portugal, é isto. Que acontece em sintonia com o resto dos países. Efetivamente, a questão da violência doméstica, e voltando aqui àquilo que eu estava a dizer em relação à pandemia, no que concerne às crianças, não acompanhou o aumento, porque em pandemia o aumento da violência doméstica foi cerca de 30% na Europa. Em Portugal também foi em termos de crime e de situações, não acompanhou em relação às crianças vítimas de violência, porque nem todos têm, se bem que há nem todos os casais têm crianças, a maior parte acaba por ter e verificou-se também esta tendência. Portanto, isto é uma questão que é transversal. Mesmo em países que, à partida, diríamos, se calhar não é a situação, mas acaba por ser. Eu refiro-me concretamente a Liechtenstein, por exemplo, que é uma coisa, situações de violência doméstica. Islândia, Finlândia, situações de violência doméstica. Acaba por ser. Eles têm depois um sistema que diferencia no tratamento, concretamente na questão do crime. E no nosso sistema nós temos que olhar para isto tudo, porque uma criança, em termos judiciais, pode ter necessidade de um processo de promoção e proteção, e este processo é sempre a favor da criança, que é algo que ainda temos que desmistificar, porque a maior parte dos pais, quando chega à comissão, ainda diz: tenho um processo contra o meu filho. Não é contra, é a favor do filho, porque aquilo que se visa é efetivamente promover e proteger os direitos daquela criança. Apesar de o sistema penal português estar construído, e eu diria, bem, na perspectiva do agressor, porque ninguém é condenado numa pena antes de ser julgado e haver de facto uma decisão nesse sentido, quando olhamos para as crianças, o tempo das crianças não é o tempo dos adultos. O tempo da burocracia dos processos não é o tempo dos adultos. As crianças é tudo muito mais rápido, não é? Muito mais célere em termos de vivência. E estava eu a dizer, podemos ter no âmbito do nosso sistema uma criança que tenha um processo de promoção e proteção, que ao mesmo tempo está envolvida num processo de crime, se estivermos a falar de uma situação de violência doméstica, e acontece também muitas vezes termos uma criança que os pais estão a divorciar e estar num processo tutelar cível, e depois, porque como disse, a situação de perigo até acaba por ser a ponta do iceberg, praticar factos que a lei qualifica como crime, porque isto depois é todo um novelo, não é? É toda ali uma bola de neve. E acaba por ter um processo tutelar educativo também, se tiver entre os 12 e os 16, ou se tiver mais de 16 já é imputável face à lei penal e vai para o processo crime
tout court, ainda que com atenuantes. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque, de facto, aquilo que se passa na infância não fica na infância. E não há dúvida nenhuma que a família é um bem constitucionalmente protegido. E é também este bem e este conceito que tem esta primeira obrigação de tratar bem as suas crianças, de conseguir promover, garantir todos os direitos das crianças. Todos. Muitas vezes é na família que começam as violações. As crianças aprendem pelo exemplo. Todos nós já fomos crianças, às vezes esquecemos, mas todos nós já fomos crianças. E se formos lá atrás, uns mais atrás do que outros, conseguimos perceber que aquilo que aconteceu deixa-nos marcas, não é? Para o bem e para o mal. E naturalmente que nós fomos seguindo aquilo em que crescemos, o modelo que tivemos. E se o modelo for um modelo virtuoso, ótimo, excelente. Se o modelo for pernicioso, vamos entrar numa espiral que é efetivamente recessiva, porque depois é muito difícil quebrar o ciclo. Um contexto familiar que não seja saudável vai, com grande probabilidade, criar uma criança que vai replicar este modelo. Não só as crianças que crescem pelo exemplo, e são muito importantes, aliás, todas as campanhas e toda a informação científica têm neste sentido os primeiros 1000 dias, não é? Os primeiros 3 anos de vida das crianças são muito importantes e nós não temos bem, nós adultos não temos bem esta percepção porque eles não falam, porque eles não estão muito ativos e nós até achamos que não serão assim tão determinantes. São muito determinantes, porque as marcas não ficam naqueles 3 anos, ou nos 5, ou nos 6, ou até aos 18. Vão entrando, vão normalizando. O exemplo serve para isto também, não é? Para nós normalizarmos aquilo que são os comportamentos. Em 2021 tivemos uma alteração do artigo 152 do Código Penal, que é o grande chapéu para estes crimes, e que veio, espero eu, de uma vez por todas, acabar com esta questão e diz efetivamente que as crianças são vítimas sempre que estejam envolvidas numa situação de violência doméstica. É-lhes conferido o estatuto de vítima e vítima particularmente vulnerável, e aqui por 2 ordens de razões. Porque são crianças e porque estão numa situação de violência doméstica em que são já naturalmente também mais vulneráveis. Portanto, estando neste ciclo, aquilo que a criança vai levar é esta normalização. No namoro, nós temos cada vez mais situações, no namoro ou até em amigos, contexto de proximidade, não é uma grande proximidade entre 2 crianças, 2 jovens. Acham normal, muitos, o controlo do telemóvel, o saber onde estás, onde não estás, porque é que não me respondeste, porque é que... que há uns anos isto era impensável. Para já porque não havia assim telemóveis com esta, nem as redes sociais, e eu não estou com isto a dizer que não é bom. É bom, mas isto são sinais dos tempos, não é? É muito bom, e tudo aquilo que nós hoje temos em termos de potencial, não é? Do virtual, é maravilhoso, permitiu-nos facilmente falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, permitiu-nos continuar a trabalhar em pandemia, permite-nos um sem número de situações, mas temos que ter as devidas cautelas.